Programação variada, conteúdo evangélico de verdade, compromisso com a palavra de Deus você encontra na TV CPAD, um canal cristão online gratuito destinado para todas as idades e estilos. São 14 programas fixos com conteúdo inédito toda a semana. Mulher Cristã Hoje, aconselhamento pastoral, mensagem de vida, geração JC, louvor e adoração, mercado de trabalho, cantinho da Tia Jo e muito mais. Acesse agora mesmo tvcpad.com.br. TV CPAD, a um clique de você. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 4. Possessão demoníaca e autoridade do nome de Jesus. Cumprimento a todos com a paz em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria poder estar de volta com vocês para mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Dominical. E cumprimento a você, meu caro amigo, professor da Escola Dominical, também aos alunos e às alunas que estão se preparando para a próxima Escola Dominical. É com alegria que retomamos o assunto da batalha espiritual. E a lição de hoje é a lição número 4, mas só que você vai encontrar esta lição no capítulo 5 do livro do trimestre. Tá? O título da lição é Possessão Demoníaca e Autoridade do Nome de Jesus. Esse é o mesmo título do capítulo 5 do livro do trimestre, onde você vai encontrar informações adicionais da lição de hoje. Então, esse tema é um tema importante, trata do demoniado gadareno. É um fato conhecido de todos, até mesmo pessoas não evangélicas, pessoas não familiarizadas com as escrituras sagradas, e já ouviram falar nesse relato, nessa história do endemoniado gadareno, um homem possesso que tinha uma legião de demônios. Uma legião era uma guarnição romana. Alguns falam de 6 mil soldados. Outros entendem que a legião ali não tem limites. Eu sei que é um número grande, era demônio demais para uma pessoa só. Se um demônio já faz estrago e tanto na vida humana, imagine uma legião de demônios. E aquela pessoa ali era uma ameaça para a sociedade. Vivia desnudo, dormindo no cemitério, se é que dormia, vivia, né, nos túmulos, nos cemitérios, e ninguém tinha paz, tinha sossego na cidade, porque ninguém podia domar esse endemoniado. Agora, nós temos muita coisa a aprender nesse relato, nessa lição. Primeiro, como já estamos falando desde as primeiras lições, que os demônios são reais e eles se apossam das pessoas, toma a mente da pessoa, toma os sentidos, domina o corpo da pessoa. A pessoa perde o sentido, a pessoa não tem noção do que está fazendo, porque a pessoa passa a ser dominada pelo espírito das trevas. Então, é o caso do gadareno. Outra coisa também é que quando o demoniado foi liberto, ali fala que passava uma manada de porcos, e 2.000 porcos continha aquela manada. E o porta-voz dos demônios, que se apresentou como legião, e disse porque eram muitos, que não podia suportar a presença do poder de Jesus. Veja que
eles pediram para não serem lançados no abismo. Então você vê que o poder de Jesus é realmente infinito em relação ao poder dos demônios. E eles pediram para entrar numa manada de porcos que passava pela região. Aí você pergunta, mas os judeus criam porcos na terra de Israel? Os porcos não são repulsa nacional em Israel? A lei de Moisés não proíbe comer a carne de porco? Sim, é verdade. Tudo isso é verdade. Mas temos que entender que aquela região, a região de Decápolis, ou a palavra em si significa 10 cidades. Eram regiões que ficavam a leste do Mar da Galileia, a leste do Jordão, que ia até a Jordânia. Hoje, Amã, capital da Jordânia, na época se chamava Filadélfia. Era uma das cidades de Decápolis. Damasco, na Síria, também era uma das cidades de Decápolis. Citópolis, que é no sul da Galileia, que no Antigo Testamento é conhecida como Bet-Shean, Citópolis, no período do Novo Testamento, então também fazia parte. E a cidade de Gadara, a cidade de Gerasa, cidade de Canata, cidade de Dion, cidade de Rafana, são essas cidades que compunham essa vasta região conhecida como Decápolis. E até hoje, as ruínas dessas cidades ali revelam realmente a arquitetura da cidade, a estrutura arquitetônica pagã, a presença romana, a presença grega. Então, era uma região povoada por maioria gentia. Então, isso esclarece por que a criação de porcos naquela região. Muito bem. Outra explicação, outra informação importante é que Mateus faz menção de 2 endemoniados. E Marcos e Lucas falam de um só endemoniado. É que Marcos e Lucas se deteram no mais violento. E Mateus mencionou os 2 e, na verdade, Mateus nem entra em detalhe. Mateus apenas apresenta uma informação. Mas, na verdade, eram 2 endemoniados. Aqui, esse conhecido como Gadareno era o mais violento. Agora, outra coisa. Você pode perguntar, mas por que Mateus fala a província ou terra dos Gadarenos e Marcos e Lucas falam terra ou província dos Gerazenos? Porque era Gadara ou Gerasa? É difícil você identificar hoje as fronteiras, as divisas, os limites dessas cidades. Você vê que Orígenes, um dos pais da igreja, falecido no ano 254, não é que falecido, foi morto, né? Foi martirizado numa prisão em Tiro, foi torturado até a morte. Um dos pais da igreja, ele visitou a Terra Santa em busca dos locais sagrados onde os milagres ocorreram e assim por diante. E ele esteve em Gadara e, na avaliação dele, a Gadara e Gerasa a topografia dessas cidades não combinava com a descrição dos evangelhos. Por isso que ele achou que era Gersa. Por isso que alguns manuscritos trazem Gergesenos. Esse Gergeseno não aparece no texto do Novo Testamento, foi acrescentado já com influência de Orígenes. Então são pouquíssimos os manuscritos, as referências aos Gergesenos, uma referência a Gersa, que segundo Orígenes preenche a topografia, a descrição topográfica da região. Mas acontece
que a região Gadara ou Gerasa não dá para se estabelecer o limite dessas cidades. E a Galileia, aquela região, porque o texto fala que aquela manada de porcos se precipitou num despenhadeiro e caiu no mar. Pode ser o mar da Galileia. Aquela região que Gadara fazia divisa também com a Galileia. Então, muitos expositores do Novo Testamento não têm dúvida alguma que é daquela região, nas proximidades da Galileia, que pertencia às 10 cidades da região, das 10 cidades conhecidas como Decápolis. Muito bem. Agora, o que nos chama a atenção nesse relato, uma lição para nós, que a gente vê isso ainda hoje, é que aquela população não deu boas-vindas a Jesus. Quando Jesus libertou o gadareno, todo mundo ficou espantado, porque viram aquele cidadão em sã juízo, liberto, vestido e socializado já com as pessoas ali. E realmente foi um milagre extraordinário, que ninguém viu algo semelhante antes. Ora, era para dar boas-vindas a Jesus e se tornarem discípulos, seguidores de Jesus. Mas sabe o que eles fizeram? Mandaram Jesus embora. Por causa dos porcos, Jesus tornou-se persona não grata naquela região. E hoje é diferente? Não é. Hoje você vê a mesma coisa. As pessoas, quer dizer, não glorificaram a Deus, não ficaram felizes pela libertação daquele homem, que representava uma ameaça para a população. O homem estava fora de si, tinha perdido o juízo, possesso, e andava nu e nos cemitérios, e agora esse homem estava restaurado, liberto. Era um sossego para a cidade, segurança para a região. Mas não reconheceram isso, não. Mandaram Jesus se retirar. Então, os porcos, era mais que questão econômica. E hoje você vê que as pessoas, muita gente, essas pessoas coisificam as pessoas e personificam as coisas. Então, valorizam mais os bens materiais, às vezes valorizam mais os animais do que os seres humanos, se bem que devemos cuidar bem dos animais, tratar bem os animais, isso é bíblico, está na palavra de Deus, a lei de Moisés fala para cuidar bem dos animais. Mas o que não é admissível é dar ao animal o tratamento como se fosse um ser humano, sabe? Isso para o animal não vai servir nada. Não adianta colocar um óculos no cachorro, colocar um lenço, colocar uma roupa, para ele é cachorro da mesma forma. O que deve fazer, sim, dar alimentação saudável, o medicamento, cuidar bem dele, isso é outra coisa. Isso aí é dever. Agora, tratar como se fossem pessoas. Jesus repreendeu uma vez, Jesus curou no sábado e as autoridades religiosas de Israel ficaram murmurando, reclamando, falando de como cura-se no sábado. Aí Jesus disse, sabe, é só para refrescar a memória de vocês. Quando um animal cai no barranco, vocês vão lá, vocês salvam. Aí ninguém vai se queixar de trabalhar no sábado. Agora eu curo uma pessoa, aí agora estou violando no sábado por causa disso. Então, por quê? Porque aquelas pessoas valorizavam mais os animais do que as pessoas. Porque para tirar o animal de um barranco no sábado não teria problema nenhum. Mas para salvar uma pessoa de um barranco ou curar uma pessoa, aí era problema. E esse espírito permeia hoje na sociedade atual. Então, o que aconteceu ali em Gadara foi algo semelhante. Olha, vai embora, você não é bem-vindo aqui. Tá bom. Jesus se retirou. Jesus não invade a privacidade de ninguém. Ele não quer, ele se retirou. Então, e outros ensinos que nós temos nessa passagem é que
o poder de Jesus, que aí está o título da lição, a autoridade do nome de Jesus. Somente Jesus podia resolver aquele problema. E a questão de possessão maligna, somente Jesus. E ele delegou essa tarefa à igreja, aos seus discípulos, aos seus seguidores, a mim e a você, a todos que têm Jesus Cristo no coração, têm essa autoridade. Ele disse: eis que eu vos dou o poder para pisar serpentes e neutralizar a força dos escorpiões. E Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então nós temos esta garantia, o poder de Jesus Cristo na nossa vida, o poder de Jesus sobre os demônios. E, portanto, o demônio não nos pode atacar, não nos pode atingir. Pode lançar suas setas, mas nós temos poder para expulsar, expelir os demônios. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido professor, minha querida professora, que Deus te abençoe ricamente e tenha uma boa escola em nome de Jesus. Amém. CPAD, a editora da Escola Dominical.